o julgamento divino, parte 2, entendendo os selos, as trombetas e os cálices da ira. Na primeira parte, o julgamento divino, destacamos os paralelos entre a tradição das procissões triunfais romanas e os símbolos presentes na narrativa dos juízos de Apocalipse. Esses símbolos têm como propósito mostrar o triunfo do Senhor sobre o pecado e as trevas, uma mensagem central do texto sagrado bíblico. Neste vídeo, abordaremos as características gerais das 3 séries de juízos divinos. Vamos refletir sobre seu significado e investigar se a narrativa bíblica descreve eventos distintos ou os mesmos eventos apresentados sob perspectivas diferentes. Nosso objetivo é ajudar você a compreender esses temas de forma mais profunda, enquanto mergulhamos juntos nos mistérios do Apocalipse. Introdução. Como mencionamos no vídeo anterior, a narrativa do Apocalipse apresenta uma sequência de 21 juízos, organizados em 3 séries de eventos. Diferentemente do que alguns estudiosos sugerem, o texto parece deixar clara a distinção entre essas séries. Essa separação não é evidenciada apenas pela natureza e pelas consequências de cada evento, mas também pela riqueza de detalhes na narrativa, que permite identificar cada série de forma clara e inconfundível, como veremos a seguir. Compreendendo os eventos bíblicos, uma visão geral. Cada uma das 3 séries de juízos e os eventos específicos que as compõem será explicada de forma detalhada em vídeos dedicados posteriores para proporcionar maior clareza e profundidade. No entanto, neste momento, apresentaremos uma visão geral dessas séries de eventos e suas consequências, com o objetivo de facilitar a compreensão e permitir uma distinção mais precisa entre elas, com base no texto bíblico. O juízo dos 7 selos. O juízo dos 7 selos descritos no livro de Apocalipse podem ser divididos em 2 grandes grupos de eventos, os 4 cavaleiros e a retribuição divina. Estes eventos trarão uma profunda transformação na geopolítica atual, preparando o mundo para o início da última semana profética de Daniel. Os 4 cavaleiros. O primeiro selo, a falsa paz. Num mundo cheio de tensões e incertezas, uma falsa paz trará uma esperança momentânea. O segundo selo, a Terceira Guerra Mundial. Uma guerra mundial devastadora e diversas guerras civis sangrentas eclodirão em todo lugar, multiplicando a morte e o caos. O terceiro selo, o colapso econômico. Um grande colapso econômico mundial trará a fome e uma crise humanitária de grande escala devido à escassez de bens e serviços essenciais. O quarto selo, a grande pestilência. Uma epidemia sem precedentes de origem demoníaca se espalhará pelo mundo que, somando-se à violência generalizada, à fome e aos ataques de animais selvagens, erradicará grande parte da população mundial. A retribuição divina. O quinto selo, a grande perseguição ao cristianismo. Um período de opressão e perseguição mundial aos seguidores de Cristo se iniciará como jamais visto na história da humanidade. O sexto selo, o abalo dos poderes celestiais. Os poderes celestiais serão abalados de tal modo que ocorrerão diversos desastres naturais simultâneos em todos os lugares de tal forma que muitos homens desmaiarão de terror. Sétimo selo, o primeiro abalo do céu e da terra. Há um período de calmaria até que vozes são ouvidas dos céus e a terra será literalmente sacudida em meio a relâmpagos, trovoadas e terremotos. Os juízos dos 7 selos trarão as seguintes consequências ao mundo: a morte de 1/4 da população mundial, a destruição da infraestrutura necessária para a provisão de serviços essenciais como o fornecimento de água, energia, internet, telefonia, medicamentos e combustível, mergulhando o mundo no mais absoluto caos, a perda total da confiança na capacidade de um governar humano, a destruição completa do ateísmo devido à clara manifestação divina através destes juízos. A Bíblia relata que o estado de terror e de convencimento da ira divina será tal que todos os homens buscarão se esconder da ira de Deus em abrigos subterrâneos. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos e os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16. O juízo das 7 trombetas. O juízo das 7 trombetas do Apocalipse também pode ser dividido em 2 grupos de eventos: as 4 calamidades e os 3 ais. Cada um desses eventos tem o propósito de anunciar o iminente derramamento da ira divina sobre aqueles que receberem a marca. As 4 calamidades. A primeira trombeta, chuva de pedra, fogo e sangue. Chuvas de pedra e fogo misturado com sangue causarão a destruição de 1/3 da vegetação da terra. A segunda trombeta, o meteoro que cai no mar. Um grande meteoro cairá no mar, provocando tsunamis e causando a morte de 1/3 da vida marinha. A terceira trombeta, uma grande estrela cairá sobre as fontes das águas, contaminando 1/3 das águas potáveis. A quarta trombeta, a hora da escuridão. O sol, a lua e as estrelas serão feridos, resultando em 6 horas de completa escuridão. Os 3 ais. Quinta trombeta, o anjo que sobe do abismo, a libertação de Apolion, o anjo da destruição, e de seu exército de demônios atormentadores. Sexta trombeta, os 4 anjos da morte, a libertação dos 4 anjos da morte e de seus exércitos de ceifadores de almas. Sétima trombeta, o segundo abalo do céu e da terra. Vozes serão ouvidas dos céus, e a terra será abalada mais uma vez por relâmpagos, trovoadas, terremotos e chuvas de pedras. Os juízos das 7 trombetas trarão as seguintes consequências ao mundo: a morte de 1/3 da população mundial restante, a destruição de 1/3 da fauna marinha e terrestre, da vegetação e da água potável, agravando ainda mais o sofrimento humano. O início de um período de 6 horas diárias de total escuridão, trazendo medo e desespero. A impossibilidade de sobrevivência sem a dependência de um governo humano centralizado. Ao final dos juízos das trombetas, o domínio dos reinos da terra passará novamente ao Cordeiro. Então se iniciará o período de galardão dos justos e do derramamento dos juízos da ira sobre aqueles que o rejeitaram. O juízo dos 7 cálices da ira. O juízo dos 7 cálices da ira, assim como as séries de juízos dos selos e das trombetas, podem ser agrupados em 2 conjuntos principais de eventos: as 4 pragas e os 3 sinais do engano. Cada um deles punirá aqueles que receberam a marca da besta e tornará a vida na terra insuportável. As 4 pragas. O primeiro cálice, o surgimento de chagas dolorosas. Surgem feridas terríveis e dolorosas nos homens que foram marcados pela besta. O segundo cálice, o mar se torna em sangue de morto. As águas dos mares são transformadas em sangue de morto, matando toda a fauna aquática. O terceiro cálice, as águas potáveis se tornam em sangue. As fontes das águas são transformadas em sangue, tornando impossível o seu consumo. O quarto cálice, os raios solares se tornam abrasadores. Raios solares provocarão queimaduras severas nos homens, fazendo com que a temperatura alcance patamares inimagináveis. Os 3 sinais de engano. O quinto cálice, a transformação demoníaca. Os homens marcados pelo sinal da besta passarão por uma transformação demoníaca. O sexto cálice, a seca do rio Eufrates. O rio Eufrates seca como um falso sinal de providência divina, permitindo que os exércitos do anticristo se reúnam. O sétimo cálice, o último abalo do céu e da terra. Pela última vez, ouve-se o som de vozes do céu em meio a trovões e relâmpagos, juntamente com o maior terremoto e o maior maremoto já vistos no mundo, de tal forma que a cidade do anticristo é despedaçada. Os juízos dos 7 cálices da ira trarão as seguintes consequências ao mundo: a seca do rio Eufrates, permitindo que o exército do anticristo se reúna para a batalha do Armagedon. A operação de prodígio dos 3 espíritos demoníacos que convencerão os homens a lutar diretamente contra o Cordeiro. O convencimento dos homens sobre falsa superioridade do anticristo em relação ao Cordeiro e se reunirão no Vale do Megido. Esses terríveis juízos marcarão o final da última semana profética de Daniel e o fim do governo dos homens. Até aqui, podemos ver que as 3 séries de juízos do Apocalipse tratam de eventos distintos e não perspectivas diferentes dos mesmos eventos. Além disso,
é possível perceber que a severidade dos juízos aumenta gradativamente entre as séries, desenvolvendo contornos cada vez mais dramáticos. Na parte 3 deste vídeo, vamos explorar a cronologia desses eventos para localizá-los dentro do contexto da última semana profética de Daniel. Assim, continuaremos juntos nesta jornada de descoberta e revelação sobre o que ainda está por vir. Você está pronto para continuar? Os 4 cavaleiros do Apocalipse se aproximam.